Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawitch, estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. O convidado de hoje é Matheus de Souza, ele é escritor, educador, viajante e autor do livro Nômade Digital, um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser. Matheus já viveu em vários países e possui 2 newsletters semanais sobre viagem, comida, trabalho, marketing de conteúdo e muitos outros assuntos bacanas. Bem-vindo, Matheus, beleza? Beleza, Guilherme, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para trocar ideia sobre viagem, comida, todo esse universo. Pô, valeu você, cara. Matheus, sua carreira começa lá atrás, em 2013, em Imbituba, interior de Santa Catarina, depois de uma decepção com o curso de Relações Internacionais e também com a necessidade de trampar, né, cara, se sustentar. Como que foi esse processo? Então, lá quando eu tinha meus 17 para 18 anos, tive que escolher que carreira, né, ir para faculdade, esse tipo de coisa. Eu não me dava bem em nada, não sabia o que fazer da vida e escolhi Relações Internacionais sem zoeira, tá? Porque tinha internacionais no nome e eu achei que de alguma maneira isso me faria viajar o mundo. Hoje eu viajo o mundo, mas não teve nada a ver com a faculdade. E desde que eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei na área de marketing. Trabalhava com, mais especificamente, marketing de conteúdo, isso lá em Santa Catarina. Eu sou de uma cidade chamada Imbituba e me mudei para Tubarão, que foi onde eu fiz a faculdade também. E trabalhava naquele mundinho de interior, como assistente de marketing. E lá em 2013, que você citou, foi quando eu criei meu blog, mateusdesouza.com, que está no ar até hoje. E eu criei esse blog na época, eu juntei uma graninha, fiz um mochilão pela Europa, desses que você fica 2 dias numa cidade, pega um trem e fica em hostel, albergue, dorme no trem, enfim. E, cara, eu voltei lá pro interior de Santa Catarina depois de uma experiência dessa e pensei, pô, o mundo não é só essa região aqui de Santa Catarina. Então eu criei o blog mais uma de colocar pra fora as coisas que eu tinha visto, enfim. E se torna uma carreira isso. Escrever para blog, tanto o meu quanto, né, de empresas, etc. Mas começou tudo aí, com essa aleatoriedade, talvez, de escolher o curso. Mas, assim, tudo tendo muito claro que, por algum motivo, eu queria viajar, desbravar, talvez fugir desse meu interior de Santa Catarina, sim, sabe? Sim. Mas como que foi esse processo, cara? Porque você, então, se formou em Relações Internacionais, pensou que ia ser uma carreira que ia te colocar no mundo, né, viajando por aí, mas você começou a trampar e os seus primeiros trabalhos foram de marketing de conteúdo, né? Sim, eu trabalhava numa faculdade como assistente lá em Tubarão e CLT normal, trabalhando com marketing de conteúdo. E lá para 2015, que é quando as coisas começam a mudar, que, cara, eu entrei no LinkedIn para fazer o que todo mundo faz, de cadastrar um currículo, e aí, pós essa viagem já, né, 2 anos depois dessa viagem, porque eu não aguentava mais ficar lá em Santa Catarina, e na época eu tava com a ideia mesmo de ir pro eixo Rio-São Paulo, conseguir alguma vaga, algo do tipo. Só que eu vi que tinha um botãozinho lá, escrever um artigo. Pô, eu já tinha um blog, eu pensei, cara, vou escrever aqui no LinkedIn, porque eu pensei na época, e isso é válido até hoje, que sim, o LinkedIn é uma ótima rede para você ser visto, né, em termos de currículo, mas você tem uma chance muito maior de ser visto se você produzir conteúdo lá dentro. E quando eu comecei a produzir, cara, começou a aparecer uns freelas de marketing de conteúdo. Então, lá em 2015, eu já estava trampando remoto para empresas de São Paulo, Belo Horizonte, com esses freelas, né, de marketing de conteúdo, escrevendo para blogs de empresas e você começou a escrever as matérias que estavam no seu blog de viagem. Esse foi o primeiro passo. Ele começou, o meu blog foi... Ele começa lá em 2013, um negócio meio crônica de viagem, só que como deu esse gap, né, 2013, 2015, que eu não viajei, as histórias, as coisas foram secando, eu meio que não tinha mais o que compartilhar de experiências de viagem, eu comecei a escrever sobre marketing, sobre experiências de trabalho, escrevia muito sobre produtividade, sobre criatividade, e eu já tinha muita coisa pronta quando eu entrei no LinkedIn, então eu só fui replicando lá, e era uma época, cara,
pouca gente usava o LinkedIn para produzir conteúdo, né? Então, meio desbravando o negócio e, enfim, eu não tinha muita concorrência. Aí as coisas foram acontecendo, mas comecei lá no LinkedIn falando sobre carreira, marketing, produtividade, criatividade. E aí começou a surgir um monte de trabalho relacionado nessa área para você. Isso foi bizarro, porque eu entrei no LinkedIn para arrumar um emprego mesmo, formal, CLT, que provavelmente, me conhecendo, se eu tivesse, sei lá, conseguido uma vaga com um salário bom em São Paulo, talvez eu ia estar até hoje lá fazendo isso. Só que com esses freelas remotos, eu fui deslumbrando essa possibilidade de literalmente trabalhar de qualquer lugar do mundo. Porque eu pensei, cara, eu tô aqui em Tubarão, Santa Catarina. E assim, eu já tinha percebido que o trabalho que eu fazia CLT como assistente de marketing, que eu ia todos os dias pro escritório, batia pontos, ficava 8h30 por dia lá. Poxa, eu podia fazer remoto, né? E a minha ideia era fazer de casa mesmo, nem pensava, era totalmente utópico pra mim. Esse negócio de viajar ao mundo enquanto eu trabalho de forma remota. Aí, ali 2015, 2016, eu escutei pela primeira vez o termo nômade digital. Ainda soava um negócio meio utópico, não, mas isso aí deve ser pra quem é herdeiro, isso aí é pra quem ganha muita grana. E, cara, eu só prova que não. Tipo, com esses freelas, chega um momento que eu tava ganhando mais com os freelas do que como CLT, e não era muito que nem ganhava, R$1.600 como CLT. Então, o dobro não era muita coisa. E aí eu fiz um planejamento financeiro para me dedicar a esses freelas e começar uma carreira de verdade, né? Com CNPJ, tudo certinho. Porque antes começou um negócio meio renda extra. E aí fiz esse planejamento para me demitir e viver só dos freelas. Aí quando eu me demiti, aí sim eu não tinha mais nenhum impeditivo geográfico para começar a viajar, tá? Sim. E aí comecei a fazer alguns testes, enfim, e tô na estrada desde então, desde 2017. Você lembra qual foi o primeiro teste, para onde você foi? Sim, eu comecei localmente, eu fui para Serra de Santa Catarina, Urubici, que é uma cidade linda, onde tem, no caminho ali da Serra do Rio do Rastro, que é muito bonito também, enfim, eu fiquei uma semana e pouquinho lá, e foi a primeira experiência mesmo, tipo, de colocar o meu computador na mochila, me conectar na internet, na época eu fiquei numa pousada, enfim, ou ir num café e trabalhar. Foi a primeira experiência que eu tive lá em 2017. E aí, logo em seguida, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Arraial do Cabo. Legal. E aí começam as viagens internacionais, né? A primeira foi para o México, em 2017. Muito bom. Cara, e como que você vê isso do nomadismo digital, né? Porque muita gente imagina que é o trabalho dos sonhos, computador no colo, pé na areia, só que não é bem assim. Tem um outro lado do esforço, tem um lado de dividir quartos em albergues e pagar boletos e impostos no Brasil, mesmo que a base seja México ou Tailândia, né? Então, as pessoas têm uma ideia bastante glamurosa sobre o nomadismo digital, e não as culpo, porque sempre que sai uma matéria na mídia, tem a famosa foto do sujeito com seu MacBook na beira da praia, supostamente trabalhando. E se você joga no Google Imagens o termo nomadismo digital, vai aparecer essa foto, né? E, cara, imagina um horror levar um MacBook pra beira da praia, o sol na tela batendo, o suor misturado com protetor solar, areia, sabe? Não tem como, né, cara? Tipo, eu prefiro trabalhar no ar-condicionado. Então, só para desmistificar isso, né? E também o termo nômade, porque não tem uma residência fixa, tá sempre em movimento, né? Não é algo novo, a humanidade, desde lá do tempo dos beduínos, e antes disso, começa de forma nômade digital, porque utiliza a internet para trabalhar de qualquer lugar do mundo. E, cara, esse negócio dos perrengues, assim, é uma vida normal, tá? Com a diferença que eu tô vivendo essa vida normal em outro país, sabe? Porque eu sempre gosto de comparar, por exemplo, quem tá nos ouvindo em São Paulo agora, provavelmente vai acabar o seu trampo e vai, sei lá, sentar no sofá, assistir Netflix. Primeiro, eu faço meus horários, como eu trabalho por conta própria, né? E eu posso fazer meu trampo e dar um rolê na praia aqui no México, ou eu posso ir pra praia e depois fazer meu trampo. Então, o que muda é que eu tô sempre em contato com uma cultura diferente, tô viajando, mas eu não tenho todo esse glamour que as pessoas imaginam. Sim, principalmente no começo, teve esse rolê de, não necessariamente albergue, eu já fiquei, mas como tem o lance do trabalho também, eu sempre dei preferência para Airbnbs completos, né? Tipo, apartamentos com uma cozinha, uma sala, uma mesa que eu possa trabalhar, porque eu não tô de férias, né? Eu acho que essa é a grande separação. É diferente dessa viagem que eu fiz lá em 2013, mochilão, eu tava de férias, não tava trabalhando, né? Então eu podia me dar, né, ficar 2 dias num lugar e pro outro. Então, geralmente são viagens mais longas. Tem gente chamando isso agora de slow travel, fica 1, 2, 3 meses em cada lugar. Sim. E no começo teve muito isso, de pegar um quarto num apartamento do Airbnb e compartilhava, sei lá, a cozinha e o banheiro. Isso é bom que você economiza
uma grana, usei bastante isso no começo, só que foi chegando um ponto, principalmente eu que escrevo, cara, eu preciso ter o meu cantinho, ficar quieto, tem que ter uma estrutura, então hoje eu gasto mais para ter esse conforto, né, esse conforto tem um preço, né, seria muito mais barato ficar num albergue, só que como eu não tô fazendo turismo, fico nesses lugares mais confortáveis, digamos, mas por exemplo, mês passado eu fui pra Cidade do México por uma semana, que eu fui no festival de música, e cara, como era uma viagem rápida, eu meio que me dei férias, peguei um apartamento mais baratinho, pequenininho, que era só um lugar pra dormir, sabe, tipo, eu tava lá fazendo turismo, indo, né, por causa do festival, enfim, então tem esses tipos de viagem diferentes, né, mas basicamente o nômade digital é isso, a Mas grande vantagem. Você paga imposto pro Brasil, né, você ganha em real. Sim, e isso é horrível, eu tenho amigos nômades que ganham em euro, ganham em dólar, fazem freelas para empresas de fora, ou são contratados mesmo e trabalham 100% remoto, mas os meus ganhos são 100% em real, o real está cada vez mais desvalorizado. Esse é um dos motivos de eu ter optado vir para o México esse ano, por exemplo, porque o custo-benefício vale a pena mesmo ganhando em real, mas meu CNPJ, Matheus de Souza Limitada, é no Brasil, é onde eu pago meus impostos, né? Então, eu, por exemplo, uma coisa que sempre me perguntam sobre vistos e tal, eu sou um turista, né, na real, né? Eu não tenho visto de trabalho em cada lugar que eu vou, não. Você tem 3 meses em cada lugar. Dependendo do lugar, o México é 6, agora mudou, né? Estão pedindo visto. Eu cheguei pouco tempo antes de eles mudarem a regra, estão pedindo visto agora pro México e não estão dando 6 meses para todo mundo, mas o meu ainda tá valendo. Enfim, e cada país tem suas particularidades, mas é isso. Tenho o meu CNPJ no Brasil e pago meus impostos aí. Mas hoje a grande parte da minha fonte de renda vem dos cursos online que eu ofereço. Legal. E também de treinamentos em company, que foi algo que apareceu, e palestras também, coisas que apareceu assim pós-pandemia, não que a gente não saiu da pandemia, né? Mas durante a pandemia, que eram coisas que eu não podia fazer, que as empresas me chamavam para fazer, tipo, dar um treinamento em company sobre LinkedIn, por exemplo, sobre escrita criativa. Por causa da geografia, não tinha como eu estar presente. Só que como agora abriu essa possibilidade para muitas empresas do digital, eu tenho feito bastante treinamento em company, enfim. Então hoje a minha principal ocupação é de educador mesmo, né? Legal. Em diferentes frentes, né? Tanto com os meus próprios cursos como para a empresa. E o livro físico, como que surgiu essa ideia? Nômade Digital, um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser. Cara, de novo foi o LinkedIn. Porque assim que eu comecei a viajar, em 2017, eu comecei a produzir conteúdos sobre viajar o mundo enquanto trabalha de forma remota, fazendo uma digital. Então, eu dava dicas para quem quer começar, produzia um pouco de conteúdo de viagem já, dicas de locais que eu ia, enfim. E isso chamou a atenção do Grupo Autêntica, e eu recebi lá no LinkedIn mesmo, no inbox, uma proposta para escrever o livro. Nômade Digital, isso em 2018, ele foi lançado em julho de 2019, e aí em 2020, ali tipo 6 meses depois, começa a pandemia, então é um assunto que hoje, né, é uma tendência, né, você sempre vai agora, principalmente agora que você tendências para 2022, a Ana Luísa vai estar no Nomadismo Digital, né? Então o livro, depois do lançamento, ele ainda surfou esse hype que surgiu por causa da pandemia. E aí teve o Jabuti também, né? Que deu mais visibilidade pro livro em 2020. Ele conta a minha experiência, começa um negócio meio autobiográfico, isso que a gente estava falando, sobre eu lá no interior de Santa Catarina, fazendo essa transição para o nomadismo, e ele basicamente propõe o que o subtítulo diz, né? As pessoas a viverem e trabalharem como e onde quiserem, ensinando, dando opções, né, de trabalhos remotos. Aí eu conto a minha história, que no meu caso eu tive que criar o meu próprio trabalho remoto, mas você pode conseguir freelas remotos em plataformas de freelancers, tem muito trabalho, muita vaga, principalmente agora, né? Hoje em dia, o livro não pegou essa parte, porque era menos comum, mas hoje em dia eu conheço nômades que são CLT, por exemplo, então não era uma possibilidade quando eu escrevi o livro. E tem várias dicas, principalmente sobre como começar a viajar e viajar barato, sabe? Desde promoção de passagem aérea, acomodação, sabe? E aí tem coisas que eu não poderia responder, porque, por exemplo, quando eu escrevi o livro, era um casal viajando, né? Viajava
com minha ex-companheira. E eu não sabia como era viajar sozinho, eu não sabia como era uma mulher viajando sozinha, eu não sabia como que era viajar sozinho se você tem pets, sabe? Ou se você tem filhos. Então eu entrevistei outros nômades, todos brasileiros, porque legal. uma coisa que eu queria trazer para esse projeto, para esse livro, é a realidade do brasileiro, porque tem outros livros sobre nomadismo gringos, mas, cara, é uma realidade totalmente diferente da nossa. É o americano que ganha em dólar, que vem de outro background, sabe? Sim. Com outro passaporte, isso conta muito também. Então, eu trouxe, né, todas essas experiências e consegui jogar umas crônicas, assim, umas 4 crônicas de viagens entre capítulos para dar um respiro, assim. Tem uma, por exemplo, que o nome da crônica é o lado B do nomadismo digital na Tailândia. Isso que a gente estava falando, esse lado não glamouroso, né, mostrando perrengues na Tailândia. Então eu consegui... É um livro que eu gosto bastante, assim, porque ele é um livro de negócios, né, de desenvolvimento pessoal e tal, mas eu consegui trazer esse ar mais literário com as crônicas, enfim. Gosto bastante dele. Legal, cara, e interessante que você conseguiu, né, lá atrás com o blog mateusdesouza.com, você tem uma newsletter só desse blog, né? Trazer isso para uma rede social nova, que é o LinkedIn, né? E tá cheio de dicas lá sobre viagem, cultura, literatura. Então, você continua postando conteúdo no LinkedIn forte, relacionado ao seu dia a dia ou coisas que você gosta. Sim, eu nunca parei. Essa é uma dica também pra galera que pensa que, tentei usar o LinkedIn, mas não funciona, né? E aí você olha o perfil da pessoa, tem um post que ela fez em janeiro e outro em setembro. Eu tô desde 2015, sem parar, toda semana, pelo menos um conteúdo. Mas essa minha primeira newsletter, que é a do blog, ela começou lá em 2015 e foi um negócio, assim, meio intuitivo e assim, já, como eu sou do marketing, eu sei que uma coisa bastante importante para quem quer vender qualquer coisa, desde livro, curso, é você ter o e-mail da pessoa, né? E você não fica dependente de algoritmo de rede social. Então, lá em 2015, eu vi que, principalmente lá fora, grandes nomes do marketing já faziam isso, de ter essa news, para pegar um e-mail mesmo. E o que eu envio no conteúdo da newsletter do blog, eu escrevo geralmente um texto por semana no blog, e eu envio esse texto por e-mail, o link, né, pro blog, porque, cara, a gente posta, mesmo o LinkedIn, o Instagram, as pessoas nos seguem, mas assim, às vezes não entregam o conteúdo, então o e-mail, pelo menos, é uma segurança, né, que vai chegar esse conteúdo. E essa newsletter são basicamente 10 coisas que eu vi na semana e gostaria de compartilhar. Então tem esse texto. E, cara, pode ser, dentro dessas 10 coisas, uma série da Netflix que eu vi e gostei, pode ser um livro, pode ser uma notícia que eu vi que eu acho que a galera vai gostar, enfim. É um negócio meio... Não tem muita pauta, sabe? A pauta são 10 coisas que eu vi e, assim, não tem uma ordem sobre temas. E aí tem uma segunda, que é uma função nova do LinkedIn e tá dando muito retorno, pelo menos pra mim, mas eu vejo outros produtores de conteúdo lá no LinkedIn com números bem legais, que o LinkedIn tem uma newsletter agora que funciona, você cria o artigo lá, o texto, e você escolhe o formato. Eu decidi por fazer foco em nomadismo digital, e aí eu dou dicas, escrevo crônicas de viagens. E o legal dessa newsletter é que quando eu publico, quem é assinante, e no momento que a gente tá gravando aqui tem 65 mil assinantes, é coisa pra cacete. Nossa. Essa galera, essas 65 mil pessoas, recebem a notificação na rede social, no navegador, no app, que eu publiquei um conteúdo novo, e recebem no e-mail também. Então, tipo, é maravilhoso. É uma taxa de leitura absurda, cara. Tipo, que a gente não tem publicando, por exemplo, se você fizer um post comum no LinkedIn, legal, vai chegar pra uma galera e tal, mas não tem esse alcance que traz essa notificação e esse e-mail na caixa de entrada, né? Então, cara, pra quem, assim, o LinkedIn, pra quem produz conteúdo principalmente escrito, é uma baita rede, cara. Tipo, a galera tem um ranço, né? Que, o LinkedIn isso, o LinkedIn aquilo. Tem muita fanfic, só tem empreendedor de sapatênis lá fazendo conteúdinho bosta e, enfim, e romantizando desigualdade social, que rola muito. Sim, tem isso, cara, mas assim, o LinkedIn é tóxico igual qualquer rede como o Twitter, o Twitter é super tóxico, o Instagram talvez mais ainda. Então, para quem produz conteúdo, cara, tem muitas oportunidades legais lá. Então, principalmente para quem escreve, eu recomendo muito. Sensacional. Cara, eu vi ali alguns posts sobre Bourdain, Kerouac. Eles são seus ídolos? O que eles representam para você? Principalmente como viajante, né? Cara, eles são. É louco porque eu tenho uma relação esquisita com a literatura. Eu publiquei meu primeiro livro aos 30, mas eu fui começar a ler de verdade e até escrever aos 24, sabe? Então, tipo, eu não tenho uma história bonitinha de como eu lia Machado de Assis na infância, Dostoiévski. Tipo, entrou
entrou tarde na minha vida, uma pena, e entrou com Jack Kerouac, tá louco. Justamente por causa do tema viagem e tal, eu gosto muito de música, e eu via, tipo, entrevistas, Bob Dylan citando On The Road, a galera lá dos anos 60 ali, The Doors, Jim Morrison citando On The Road, entendeu? Pensei, quer saber, eu vou ler esse tal de On The Road. E aí, cara, eu li, e logo em seguida eu fiz essa viagem, né? Enfim, foi uma viagem, essa pra Europa, em 2013. Então foi aí. Foi nessa época. Eu tinha acabado de sair da faculdade, aí eu ia on the road, eu fiz viagem de trem ainda por cima, né? Jack Kerouac viajando de trem. E aí influenciou também na decisão do blog. Eu falei, não, agora eu sou escritor e tal. E aí, por muitos anos, ele foi o meu escritor, assim, favorito. Ele que me apresentou a drogas mais pesadas, digamos assim, dentro da literatura. E o Bourdain, cara, é curioso, porque eu, assim, nunca fui muito ligado à gastronomia, a programas, principalmente, de TV com essa temática. Hoje eu sou viciado em MasterChef, coisas todas, mas na época eu não dava muita bola, e em 2018, quando ele faleceu, eu vi a notícia e eu vi tudo aquilo que rolou, né, no Twitter, toda aquela comoção e todo mundo falando do Anthony Bourdain e meus amigos, como assim? Quem é esse cara que todo mundo ama? E aí eu comprei o Cozinha Confidencial, o primeiro livro dele, li, adorei, li todos os livros, e, enfim, comecei a assistir os programas e, cara, virou minha maior referência em tudo que eu faço. E é louco, os livros dele, cara, ele, além de tudo, ele era um puta escritor. Muito, né? Maravilhoso os livros dele. E aí coincidiu com outra coisa também, porque ele faleceu em 2018. Em 2019 eu comecei a viajar sozinho, fiquei uns quase 2 anos viajando sozinho, e me ajudou muito, cara. Ele era o meu companheiro, assim, de viagem, assistindo os programas, né, do jeito que dava. E me ajudou muito, assim, como uma pessoa viajando sozinha e tendo que conversar, tendo que socializar, sabe? E ele falava que a melhor maneira de você conhecer uma pessoa, fazer uma amizade com uma pessoa no exterior é através da comida, né? Enfim. Total. E a comida, cara, a comida até então pra mim era só um negócio, tipo, cara, beleza, eu preciso comer pra não morrer, sabe? Tipo, nunca foi. E isso virou, né, nesse período, um negócio que hoje faz parte das minhas viagens também. Tipo, adoro, eu chego num lugar, eu vou procurar, o Anthony Bourdain já esteve aqui, o que será que ele comeu? Onde ele foi? Então, tipo, e hoje é parte do que eu escrevo também, porque embora eu não seja um escritor de gastronomia, enfim, Sim. Eu sempre dou um jeito de meter o que eu tava comendo, ou o que eu comi numa crônica, enfim. Então, virou parte das minhas viagens também. E, cara, falando nisso, você tá no México, né? Quais são os seus planos por aí? Sim. Cara, eu tô há quase 5 meses já aqui, tô quase vencendo meu visto. Tô aqui num lugar chamado Playa del Carmen, que é entre Cancún, que é onde os aposentados vão curtir suas merecidas... É a Flórida mexicana. Descanso. Isso. E entre Tulum, que é onde a galera, as blogueiras do Instagram, vão tirar suas fotos todas iguais, nos mesmos lugares e com os mesmos filtros. E aí eu tô nesse lugar chamado Playa del Carmen. Assim, ele tá super turístico agora também, mas eu tô num lugarzinho mais afastado, tem uma praia, assim, longe da horda de turistas. Tive um tempo na cidade do México também. E, cara, eu adoro o México. A comida aqui é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. E depois aqui eu vou pro Brasil passar ano novo e tal. E começo 2022. Essa é a vantagem e talvez a desvantagem de ser nômade, que eu vou começar o ano sem saber pra onde eu vou. Você não tem ideia, sabe? Ainda. Não tenho ideia. Principalmente agora, né? A gente vive tempos de incertezas, de fronteiras abertas, só que cheias de restrições. Sim. Não sei direito ainda como que vai ser o meu 2022. E, assim, com o nosso passaporte, a gente ainda tem direito a 180 dias, tá? 6 meses de visto. Só que quando eu cheguei aqui, cara, ele pergunta onde você vai ficar, né? Na migração, quais seus planos, enfim, carimbo e sempre. Só que agora você tem que aplicar para um visto, igual ao dos Estados Unidos. Sim. Só que, imagino que mais fácil, porque você faz tudo online. E aí você chega aqui já com o visto. E aí o negócio dos 180 dias já tem rolado, já ouvi relatos sobre isso, que agora na entrevista eles querem a sua passagem de volta ou de saída do país e comprovante de... Se você fala, por exemplo, vai ficar 6 meses, você tem que ter um comprovante de estadia de 6 meses, senão eles vão te dar 30 dias, enfim. Entendi.
Então tá mais chatinho aqui porque o motivo de eles fazerem isso é que em 2020 aconteceu de muitos brasileiros entrarem de forma legal no México, mas usarem as fronteiras mexicanas para entrarem de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, Entendi. me parece que é uma parceria aí com os Estados Unidos para evitar isso. E o lance de comida de rua aí que é super forte, né? Café das manhãs gigantescos, chilaquiles, como que você está se dando aí? Cara, eu amo a comida mexicana, foi um dos motivos de eu vir pra cá, só que assim, depois de 5 meses eu já tô com saudade de um pão de queijo, Um PF. um pastel da feira e o PF, claro. Porque assim, eu adoro mesmo, assim, o café da manhã, eu adoro o huevos rancheros. Eu gosto do prato e eu gosto de falar também, é muito bom falar huevos rancheros. E, cara, é uns ovos assim, né? Frito, e aí eles metem um feijão, que é o feijão refrito que chama aqui, que basicamente eles fazem o feijão num dia, deixam descansando e depois fritam de novo. E, cara, fica uma gosma no negócio, mas é muito gostoso, cara. E aí mistura ali com o ovo, e aí o ovo com a gema meio mole, aí eles metem um Doritos, porque tudo tem Doritos. Doritos é o nacho, pimenta, né? É o nacho, é. E aí, cara, assim, é uma delícia, só que já começa o dia pesadão, né? Tipo, o negócio meio fica sem fome pro almoço. Eu gosto bastante. E de resto, cara... E você come aonde isso? Em barraquinhas de rua, restaurantes? Sim. Tem... Esse bairro que eu tô é muito legal, porque, como eu falei, eu tô fora da zona turística, e é o bairro o bairro local mesmo, onde os mexicanos vivem. Então, tipo, como você sabe que é um bairro de nativos mesmo, eu saí daqui... Tem um dentista, tem uma loja que vende, uma sei lá, ar-condicionado. Tem mecânico, sabe? Tem a galera do dia a dia. E aí tem um restaurante onde os mexicanos mesmo comem. Então eu tenho dado preferência esse tempo que eu tô a esse lugar. Barraquinha de rua, aqui eu não vou muito, porque assim, não tem tanto aqui, tá? Tem mais turística lá, aqui em Playa del Carmen, né? Mas na Cidade do México, nossa, cara, tinha uns burritos lá que você paga, sei lá, 5, 6 reais, é um negócio que te deixa alimentado pro resto do dia e maravilhoso. Então tem que cuidar nesses lugares, principalmente de locais, né, onde eu tô aqui, que é pedir as coisas sem pimenta. Tem que pedir sem pimenta. Tem que pedir, porque se você tá na zona turística, eles estão acostumados a receber estrangeiro e tal, não precisa, assim, eles não vão colocar do jeito que eles comem, assim, mas no lugar que entra, só tem mexicano, pede sem pimenta, cara, não cometa o erro. Mas você assim, cometeu esse erro? Qual foi? Eu cometi esse erro a primeira vez que vim pro México, porque assim, eu gosto de pimenta, tá? E aí eu vi, tipo, já tinha um prato ali, né? Tacos ao pastor, alguma coisa do tipo. E eu já vinha apimentado e eu vi pimenta na mesa, eu achei que era igual no Brasil, né? Pega a pimentinha, joga ali, porque eu sei fazer isso no Brasil. Cara, eu tive que, assim, eu tomei uns 2 litros de Coca-Cola, sabe? É forte o negócio. Mas de resto, os pratos, me parece que é uma variação todos os pratos, burrito, taco, tudo é uma variação da mesma receita, sabe? Que eles usam tortilha e eles só meio que embalam, parece, de jeito diferente. Mas, cara, tudo vai feijão, arroz, os ingredientes são os mesmos, sabe? Mas o que eu mais tenho gostado de comer aqui, que é um lanche rápido e tem muito na rua, são tacos. E aí, assim, taco de camarão, sabe? Assim, eu parei de comer carne vermelha e frango e eu tenho comido mais frutos do mar. Mas tem umas opções também ao pastor vegetariano, que é carne de soja. Enfim, tem vegetariano que se vira bem por aqui também. Que legal, cara. E, pô, na pandemia, né, sua base foi a Tailândia. Pandemia não, eu digo, no ano passado, né, quando tudo... 2020. O mundo se fechou. E rolaram algumas coisas boas e ruins, né, como você passou uma quarentena sozinho, mas ao mesmo tempo depois teve uma espécie de turismo interno, sem muita gente, sem muvuca, em lugares maravilhosos. Cara, foi um negócio meio louco, assim, um negócio sem precedentes, óbvio, e que uma experiência que eu sei que não vai mais se repetir. Eu cheguei na Tailândia em 4 de março de 2020 e 1 ou 2 semanas depois a OMS decretou pandemia, e assim que a OMS decretou pandemia, a Tailândia fechou as fronteiras, porque a Tailândia foi o primeiro país, depois da China, a ter um caso. Então, eles fecharam a fronteira, decretaram estado de emergência e lockdown. E, assim, lockdown de verdade, né? Não que
pessoal alega que teve aí no Brasil, né? Então, o lockdown era o quê? Eu tinha um perímetro dentro do... Eu tava em Chiang Mai, no norte Mas da aonde você Tailândia. estava? Você alugou um Airbnb? Você estava num apartamento? Um Airbnb, sim. Eu tinha um Airbnb completo por 2 meses em Chiang Mai, no norte. E o meu plano era seguir de lá pro Vietnã. Tava com passagem comprada já. E eu segui viajando pelo Sudeste Asiático. Eu tava, ainda tô, mas eu, nessa época, escrevendo um livro de crônicas. E a minha ideia era passar 6 meses pelo Sudeste Asiático para ter histórias de lá e contar. E aí eu fico lá, quando fecha a fronteira em Chiang Mai, eu estava nesse Airbnb completo, como eu disse, e eu fico preso e o meu projeto fica estacionado também, né? Porque sem poder viajar, sem poder viver, não tinha mais como escrever sobre essas viagens. E assim, foram 2 meses de lockdown, tipo, trancado. Como que funcionava esse lockdown? Como é que era? Tinha o perímetro? Sim, tinha um perímetro, eu não lembro agora exatamente quanto, mas sim, eu podia ir até basicamente a esquina onde tinha um mercado e podia pegar comida na rua ou pedir, sabe? Eu tinha um toque de recolher das 10 da noite até as 6 da manhã, não podia ser pego na rua, senão ia preso. E quem controlava isso? Tinha polícia na rua? Tinha o exército. A Tailândia é um negócio meio esquisito, porque tem um rei, e aí o rei, durante a pandemia, o rei da Tailândia mora na Alemanha, e ele tava com 4 esposas e 22 namoradas oficiais dele na Alemanha, curtindo a vida, enquanto a galera tava lá com o exército. É porque rolou um golpe militar, eu não lembro o ano agora, 2013, 14 talvez. Foi quando esse novo rei assumiu. E assim, não tem eleições lá agora, tipo, é o exército que controla. É basicamente uma ditadura, né? Se a gente for pensar. E o exército ficava nas ruas, a polícia, enfim. Eu vi várias notícias durante essa época, principalmente nas ilhas, turistas australianos que foram presos, russos, que estavam fazendo festinhas ilegais, sabe? E aí imagina, cara, os caras vão pra uma prisão em Bangkok, sabe? Tipo, coisa de filme, assim. Nossa. Então eu respeitei, óbvio, né, esse lockdown. E o que você fazia? Cara, você ia no supermercado, você pedia comida? Qual que era a sua rotina? Cara, a vida era essa, tipo, ficava em casa lendo. Assim, eu tive muita sorte de que meu trabalho já era feito de forma remota, então, tipo, foquei em produzir conteúdo para as minhas redes sociais, enfim, li muito. Eu passei meu tempo assim, sabe? Tipo, meio vivendo no automático e, cara, era do apartamento pro mercado fazer compra. E outra coisa, eles não estavam vendendo álcool também durante essa época. Sim. E, enfim, era isso, cara. Ia pegar comida na rua. Quando eu fiquei lá na Tailândia, lá em Chiang Mai, o governo brasileiro mandou uns voos de repatriação pra galera que estava no Sudeste Asiático e eu pude escolher entre ir pro Brasil de graça ou ficar na Tailândia e ver o que ia rolar. E aí eu escolhi ficar, cara, porque assim, as notícias que vinham no Brasil já naquela época, as medidas e o discurso que o governo brasileiro vinha adotando, eu pensei, cara, vai dar merda no Brasil, vou ficar por aqui, sabe? Tipo, e dei muita sorte que 2 meses depois acabou o lockdown, a vida volta ao normal. E aí de lá eu fui pras ilhas. E, cara, eu vivi coisas inacreditáveis, assim, morando nas ilhas. Fui pra Koh Phangan, que é uma ilha... Ela é famosa pela festa da lua cheia, que basicamente é uma festa pra pegar turista trouxa, porque não tem nada de... cara, é meio uma batalha de som. Não é uma festa, na real, a praia são várias barraquinhas com DJs, próprios bares, vendendo bebidas super caras, enfim, e não vale a pena se tivesse que dar um veredito. Enfim, fiquei vivendo essa vida numa ilha meio, tipo, de pescadores, assim, um negócio bem pequenininho. Ficava o dia inteiro andando para um lado para o outro com a minha motinho, que eu aluguei a motinho lá. E aí, cara, foi uma coisa muito legal que foi a minha primeira experiência, talvez, de viver como local e em termos de comunidade. Eu ir todos os dias no mesmo restaurante e eu chegar lá e o Pumpui, que era o cara do restaurante tailandês, ele me chamar pelo nome, perguntar se eu quero de sempre, sabe? Eu tive esse tipo de contato mesmo com a cultura tailandesa lá. E assim, é um destino, tanto Koh Phangan quanto as outras ilhas, Koh Phi Phi, Krabi, Phuket, são lugares super turísticos e estavam completamente vazios. Então, tipo, pude explorar, eu ia para aquelas praias paradisíacas e só eu e os outros nômades digitais que resolveram ficar, sabe? Então foi um negócio surreal, assim, que, tipo,
provavelmente nunca vou viver algo parecido. Foi muito louco, cara. E aí depois, o último mês, eu meio que dei uma cansada também dessa vida de praia, de vila de pescador, e fui pra Bangkok. Aí passei um mês lá em Bangkok. Foi bem Eu ia te legal. perguntar sobre Bangkok, cara. Qual que é a pegada lá, tipo, comparado com São Paulo, assim, né? Ou Cidade do México? Cara, Bangkok, eu vou falar um negócio, eu acho que tu não vai acreditar, que é uma cidade onde o trânsito é pior que São Paulo. Ah, eu acredito. Caso consiga imaginar, é um negócio bizarro o trânsito, mas assim, é uma cidade gigantesca, que eu lembro, assim, com saudade, que é Bangkok da comida de rua. Que legal, cara, cara. É bizarro, assim, comidas maravilhosas. Cena? Primeiro que, assim, explodiu tanto o negócio de comida de rua em Bangkok nos últimos anos, que quase não tinha mais calçada pra galera andar. Então, o governo meio que pensou, não, vamos organizar isso aqui. Então, hoje tem alguns markets, tipo, mas assim, são uns negócios gigantescos, e as barraquinhas, a maioria delas foram pra lá, e outras alugaram uma portinha mesmo, e enfim, ainda é um negócio meio comida de rua que a gente vê com aqueles banquinhos de plástico pequenininho, enfim. Sim. Mas não ocupa toda a calçada mais. Justamente porque Bangkok está dividida agora entre essa Bangkok high-tech de super ricaços e a Bangkok que a gente gosta, né? Que é a Bangkok. Que eu fui lá para ver essa Bangkok, né? Do banquinho de plástico, não, high-tech. Sim. E, cara, a comida é maravilhosa e barata, cara. Assim. Muito barata, né? Mas o louco também é o lance, a gente falou do México, isso, que não tem muita distinção, né? Que você pode tomar sopa tanto de manhã, como no almoço, como à noite. Sim. O café, eles tomam bastante café também. E tem até uma mulher que tem uma barraca de rua e ganhou uma estrela Michelin. Você chegou aí lá, então, né? eu fui lá, cara. O negócio da alimentação lá, toda refeição tem arroz. Sobremesa é arroz. Mango stick rice, que é um doce lá que eles fazem com manga, enfim. Tudo vai arroz, cara, café da manhã. E tem muita fruta também? Você tem muita fruta, cara, as frutas lá são incríveis. Tipo, a banana de lá é muito boa. Eu não lembro como chama em português, mas tem no Brasil também, que é a dragon fruit. Pitaia. Pitaia, isso mesmo. Tem a pitaia rosa e a pitaia amarela, né? Tipo, cada uma tem o seu valor de Era essa rosa que eu comia. Nossa, delícia, cara. Tipo, eu comia muito. Isso e banana no café da manhã. Mas o negócio lá da estrela da Michelin, esse restaurante aparece em 2 séries da Netflix, que é aquela Street Food Asia, no episódio de Bangkok, e naquela do Somebody's Kid Phil, que é uma série que eu gosto de assistir pra passar o tempo também. Cara, ela tem uma história muito... Eu chamo essa série de Burdem para Aposentados. Cara, essa vibe. O Phil saiu do apartamento em Nova York morando com os pais para conhecer o mundo. Então, eu não sei como não tem um episódio em Cancún ainda, mas a vibe é essa. Mas eu gosto, cara. E, enfim, essa senhora, essa chefe, hoje ela tem quase 80 anos já, e ainda é ela que manda ali na cozinha, que faz os pratos. E eu fui lá durante a pandemia, eu tive sorte, foi outra coisa que eu tive sorte durante a pandemia na Tailândia, porque, cara, é bizarro que para conseguir uma mesa em temporadas normais, você tem que reservar com 2 ou 3 meses de antecedência. Você reserva como? Por aplicativo, site? Não, cara, no Facebook dela, um negócio muito ainda, tipo, no Facebook do restaurante, assim. Tem um botãozinho lá de reserva, é um negócio muito primitivo ainda, digamos. Você tá chamando o Facebook de velho, é isso? O Facebook O negócio agora é LinkedIn. Não, tô brincando. Mas, cara, eu fui lá com um amigo brasileiro e a gente chegou pra almoçar. E ela tem alguns pratos muito famosos. Um é o omelete de caranguejo, que foi esse que eu comi. Tem uns noodles bêbados, que ela chama lá, enfim. Basicamente, cara, ela pegou a comida de rua, a comida tradicional tailandesa, e começou a colocar uns ingredientes caros no meio, fazer umas coisas diferentes lá. E com isso, elevando o preço também. Porque, por exemplo, esse omelete que eu comi, cara, custou R$200, tá? Tipo, na conversão. Caramba! Eu paguei R$200 no omelete de caranguejo, mas assim, depois que eu comi, depois que eu dei a primeira garfada, eu entendi, sabe? É surreal de bom, assim. Cara, eu vi ela fazendo, tá? É um negócio que, assim, pra entupir a artéria, tá? Que ela joga um panelão de óleo, assim, fervendo, e ela joga 6 ovos e muito caranguejo, tipo, assim, o recheio, essa combinação. E é o caranguejo grande, aqueles grandões. Aquele assim. Grandão, tipo, é uma pena, que joga um bicho vivo ali ainda, né? Enfim, todo um rolê não tão legal. E café, cara? Rola café na Tailândia? Como o pessoal é cafezeiro lá, né? Sim, e tem uma cena muito legal, principalmente em Chiang Mai, de uns cafés hipsters. Eu ia em um
que era, não vou lembrar o nome agora, alguma coisa 8, numeral 8. Isto, alguma coisa 8. E, cara, os caras são super premiados. Tipo, Chiang Mai onde vários fica? Troféus. É no norte, é perto da fronteira lá com Mianmar, Laos. E tem uma culinária muito específica lá. Na minha opinião, assim, melhor culinária da Tailândia vem do norte, lá de Chiang Mai. Vamos só desmembrar um pouco a Tailândia. Quem nunca foi, tá curioso. Como que você divide as ilhas, Chiang Mai que tá no norte, Bangkok? Tá. Bangkok é bem no centro ali, região central. Tem... Do lado de Chiang Mai tem outro lugar que a galera vai também, que é Shanghai. Eu não cheguei aí, mas, enfim, Chiang Mai no norte é a região montanhosa. É onde tem um dos templos budistas mais famosos, que não sei se você lembra, aqueles meninos tailandeses da escolinha de futebol que ficaram presos na caverna e tal. A história da caverna, então, sim. Eles hoje são monges budistas, entraram lá nesse templo, nesse monastério, estão estudando para ser monges. Esses meninos sobreviveram lá. E já indico aqui nosso convidado correspondente da Globo em Londres, Rodrigo Carvalho, escreveu o livro Os Meninos da Caverna, que ele fez a cobertura dessa história. Então eles viraram monges. Que legal. Eles estão estudando para ser monges, meninos. E aí a gente tem as ilhas maravilhosas lá no Golfo. Aí já lá para os lados, onde depois tem Indonésia e tal, que, cara, é surreal de bonito. E não sei até quando será tão barato, porque é muito barato. A tendência é que mais gente viajando, enfim, os preços geralmente aumentam, né? Vem a gentrificação e toda aquela coisa. Mas, cara, lugares que eu recomendo, Koh Phangan, que eu morei 2 meses. Koh Phi Phi é um lugar, assim, eu vejo mais pra fazer um bate-volta, é um lugar mais turístico. E é super pequenininho, não tem tanta estrutura, sabe? Koh Phangan, você tem ali a parte de praia, vila de pescador, mas pega uma motinha em outro lugar, tem outras coisas, tem centrinho que existe, sabe? Assim, pra quem tá indo para ficar um mês, por exemplo, eu recomendaria, começa pelo norte, porque tem voo já saindo do Brasil, não direto para Chiang Mai, mas você vai para Bangkok, foi a passagem que eu comprei, a Qatar tem essa linha, você pega já do Brasil, Guarulhos, Bangkok, vai para Chiang Mai direto. Legal. Começa por lá, depois vai descendo, cara, vai descendo. E como que você desceu? De voos internos ou ônibus, trem? De Bangkok eu fui para Krabi de avião. E aí depois é só barco, cara. É uma das coisas legais da Tailândia. Demais. Não tem como... Assim, tem uma outra ilha que é Koh Samui. Você pode pegar um voo pra lá e depois ir de barco para essas ilhas menores. Mas eu escolhi pegar um ferry 4 horas de viagem, saindo não lembro o estado agora que Krabi, mas saindo desse porto, que aí você sai direto já em Koh Phangan, mas ele vai parando nas outras ilhas, então, assim, tipo... Que legal. Você vai, cara, é incrível. E o que é bizarro, cara, da Tailândia, e aí entrando no nome digital, é o sinal da internet, porque eu tô lá no meio do Pacífico, num ferry, e o meu 4G bombando, sabe? Eu roteando o computador, e assim, eu vou pro Brasil e é um horror a internet, sabe? Eu não sei qual a bruxaria que eles fazem. É H mas, assim, aqui, com um Hzinho, assim. Nem com 3G desce, fica esse H que eu não sei. Você sabe o que é esse H? Alguém me explica o que é esse H? Não sei, cara. Não sei. Então a Tailândia, ela se tornou meio que um hub, assim, um destino super queridinho para nômades digitais, porque ela reúne, cara, toda essa cena cultural, gastronômica, com praias paradisíacas, o custo de vida. Cara, eu morava literalmente, assim, na beira da praia, abria a porta e sair na areia da praia, assim, pagando R$2.000 por mês de aluguel, sabe? Cara, e além disso, o que você indica pra galera aí que quer começar, tipo, travel low budget, Tailândia, México, onde mais que dá pra ir? Cara, abrindo fronteira, todo mundo vacinado, o mundo voltando ao normal, o Sudeste Asiático vale muito a pena. Como você falou, o negócio é a passagem para chegar até lá. Mas, cara, depois que você tá lá, você viaja super barato. Cara, América do Sul, começa pela América do Sul, sabe? Argentina, fiquei 2 meses em Buenos Aires. Assim, cabe no nosso bolso que ganha em real, sabe? E é uma cultura incrível, sabe? Para quem gosta de café, né? Tem toda essa cena de café. Exatamente. O México é incrível. Bogotá, na Colômbia, incrível. E se você quiser arriscar um pouquinho mais, eu já fiz esse roteiro também, leste europeu. Tipo, é muito barato, sabe?
Sérvia, Montenegro, Croácia, agora as praias são meio bombadinhas, né? Mas você vai fora de temporada. Dubrovnik, lá que filmaram Game of Thrones, Dubrovnik, tá super incrível, na moda, né? nossa, super na moda. Eu fui pra Split, fiquei 2 semanas lá, um pouquinho antes de começar o verão, então consegui preços razoáveis. Mas tem Montenegro, que cara, tem praias tão bonitas quanto a Croácia, pela metade do preço, sabe? Fui pra Macedônia do Norte. Ah, sim, cara. Não, boa. Eu fui... Budva, em Montenegro, é o nome do lugar que eu fui. Macedônia do Norte fui, não recomendo. Alguns amigos já foram pra Albânia, também não recomendam tanto, mas as praias são lindas. Cara, você foi pra Geórgia, cara? Você foi pra... Fui. Tbilisi. Tbilisi, que sensacional. Cara, assim, fiquei 2 semanas, legal. Falam que a primavera em Tbilisi é um dos lugares mais bonitos do mundo. Eu fui... Não fui na primavera, eu fui pós-verão ali, e aí fui pra Rússia também, fui morando um mês, um pouquinho na Rússia. E, tipo, são lugares, todos esses lugares que eu falei são lugares, assim, tem uma estrutura legal. Esses lugares mais aleatórios, tipo, Geórgia, a própria Sérvia, tipo, é legal na capital. Agora, a Rússia, cara, morei um mês em São Petersburgo, a cidade mais linda que eu já fui na minha vida. É mesmo? Adorei morar lá. E o rango lá, culturalmente comeu incrível. bem? Cara, eles comem muita carne, né? E eu tinha virado vegetariano nessa época, então geralmente, assim, eu fazia minha própria comida, tá? Mas o café da manhã do russo não é meme, é vodka com, sei lá, bacon e coisas muito gordurosas. E não é muito a minha praia, assim, mas adorei, tipo, morar em São Petersburgo, lugar barato também. Falam que é lindo. Todos esses lugares que eu falei têm um custo de vida legal para quem ganha em real, sabe? Eu acho que talvez a maioria da galera. Você falou da Geórgia, eu não fui, mas gostaria muito. Tem um livro da Magnum, não sei se você conhece a agência Magnum, os grandes fotógrafos da Magnum, um livro e mais ou menos fotografias com trilha sonora. Tem um site que chama Georgian Spring. O governo da Geórgia convidou vários fotógrafos para publicar o livro e fazer esse site. Conta tudo, desde a história antiga, dos agricultores do interior, a capital. É super legal. A religião, entra muita religião também. É legal pra caramba. Quem curte fotografia e história, procura aí Georgian Spring, da Magnum. Bom, demais. Cara, é um país lindo, tipo, muito rico culturalmente também. E, Matheus, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som que não pode faltar para você e por quê? Cara, tem uma banda que eu ouvi muito de 2020 pra cá, e eu fui no show deles na Cidade do México, que é Cruan Bin. Cruan Bin é um trio. Cruan Bin significa avião em tailandês. E os caras são americanos, mas o som deles é inspirado no funk tailandês da década de 70, um negócio muito específico, né? E tem uma música, cara, que eles lançaram um EP com Leon Bridges, que Sim. é um cara que eu gosto bastante, e tem uma música chamada Texas Sun, que essa música, cara, assim, pra road trip, eu fiz uma road trip pela África do Sul, e, assim, colocava essa música, Texas Sun, tipo, tem que estar na playlist, música bem de viagem mesmo, assim. A maioria das músicas do Cruan Bin é instrumental, mas nesse EP tem o Leon Bridges cantando, e, cara, do caralho. Eu poderia citar todos os álbuns deles, porque principalmente instrumental, eu escuto pra trabalhar, né, eu não gosto de letra quando eu tô trabalhando, e aí, tipo, meio que a trilha sonora do escritório, Cruan Bin. Mas esse EP, Texas Sun, e a música, né, enfim, tem que estar na playlist. Sensacional. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima.